Boa tarde. Para a gente não se estender nos cumprimentos, queria só agradecer pelo convite, agradecer a presença de todos vocês e começar, de fato, com o tema. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre uma situação que tem acontecido principalmente dentro das escolas e, mais especificamente, no Congresso Nacional, de uma cegueira habitual diante dos atores que têm invadido a educação nacional. Hoje, a gente pode olhar a educação de modo a enxergar um campo de batalha ideológico, de fato. Duas forças brigam pela educação de maneira muito acirrada, mas muito velada em algumas situações. A educação hoje ela é o maior campo de batalha do século XXI, e décadas atrás, a partir de uma fusão de teorias marxistas, hegelianas, a escola ela virou um objeto de desejo da esquerda, como nós ouvimos aqui já, né? E eles perceberam que, através dela, a revolução podia vir. No entanto, quando o sistema financeiro internacional, ou o que a gente chama de globalistas, eles perceberam que poderiam perder, né, às pressas, eles poderiam perder a conquista ou o poder no mundo para os socialistas, e eles viram que os socialistas tinham um método de atuação, de tomada do sistema escolar muito eficaz. Então, eles começaram, eu vou passar isso aqui muito rápido, mas eles começaram a financiar esse movimento marxista para que eles começassem o trabalho de destruição das instituições, que era uma intenção do movimento em si. Dessa forma, então, a década de 90, principalmente, eu falo, né, mais próxima, ela é marcada por uma forte mudança na chave de atuação da esquerda, e agora financiada, né, pelos globalistas, e a esquerda abandona a luta armada para atuar com muita força na cultura e aí na educação. Os representantes, né, do sistema financeiro e educacional, observando o trabalho da esquerda, tem uma intenção. No final, quando a esquerda desenvolver todo o seu projeto de poder e trabalhar a destruição, a desconstrução da escola, isso tudo se voltará para as mãos desse sistema financeiro. Esses organismos, uma coisa interessante de falar é o seguinte, porque eles desprezam a realidade, né? Nessa pequena introdução é interessante falar isso, porque são organismos que tentam uma tomada do poder da educação, uma tomada do poder hegemônico da educação, mas desprezam uma coisa muito importante, que é o próprio homem. E aí, numa tentativa de domínio e de tomada dessa educação, eles desconfiguram, né? O trabalho desses movimentos é desconfigurar o homem, na verdade. E é por isso que a gente tem aí lutado há alguns anos contra as ideologias que têm entrado nesse ambiente educacional, principalmente a questão de gênero, quando ela tenta destruir a identidade humana. O objetivo hoje aqui é mostrar que a gente tem alguns atores invisíveis e que, diante de uma cortina de fumaça, eles têm se beneficiado. É muito fácil, hoje, a gente bater na esquerda na educação, e é muito fácil a gente bater em coisas que já não têm uma atuação mais tão forte, né, que é quando a gente fala, por exemplo, do Paulo Freire e vê aquela, né, aquela ânsia de jogar nele todas as culpas. Políticas públicas de educação, como se fosse o grande nome e o grande norte da educação nacional, métodos, tudo isso é cortina de fumaça para a verdadeira atuação que tem acontecido na educação nacional. Assim, a gente precisa saber quem são os agentes dessa mudança
E quem eles colocam à frente dessas situações. Para que a gente fale um pouquinho sobre isso, a gente precisa ter aí uma definição, um conceito aí, de globalismo. Eu sei que já foi falado aqui sobre o globalismo. E o que é o globalismo em si? Ele é uma tentativa, na verdade, de submeter os países a uma governança, né, mundial. É interessante, a gente fala de um governo e tal, mas, na verdade, é uma decisão de poder colocada nas mãos de burocratas que dominam, né, a economia mundial, que têm o controle, né, da economia mundial. O globalismo ele teve origem na reforma das instituições financeiras. Então, quando os bancos começaram a assumir um protagonismo muito maior do que o que tinham, a impressão de moeda, o empréstimo, né, tudo isso, custear empreendimentos. E, dessa forma, o capital do banco ia crescendo, o valor, né, o dinheiro ia crescendo. E essa forma de crescimento fazia com que os bancos ficassem cada vez mais ricos. O sistema bancário tem praticamente controle de todo o dinheiro do mundo. Então, ele também decide onde esse dinheiro vai ser aplicado. Não dá aqui para a gente esgotar o tema do globalismo, porque eu quero chegar em dois sistemas com vocês, em duas questões muito importantes para quem está na área da educação, principalmente porque vai receber isso, quem é da educação na rede, que a gente fala em São Paulo, vai receber isso nas próximas semanas. A gente vai usar aqui uma definição de globalismo, um conceito utilizado pelo Felipe Martins, que é o assessor para assuntos internacionais do presidente da República, e ele conceituou o globalismo como a tentativa de instrumentalização político-ideológica da globalização com a finalidade de promover uma transferência do eixo do poder decisório das nações para um corpo difuso de burocratas, cosmopolitas e apátridas, que responde não às comunidades nacionais de eleitores, mas a um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a esses burocratas, o que, no limite, significa a substituição das democracias liberais representativas por um regime tecnocrático e pouco transparente, no qual o poder decisório está concentrado nas mãos de alguns poucos privilegiados. Isso é muito o que a gente consegue acompanhar, e eu acho que uma das situações muito mais próximas do que a gente tem visto é esse burburinho por causa da Amazônia, por exemplo, e alguns burocratas da Europa tentando se meter num assunto que é de assunto exclusivo nacional, do Brasil. E essa tentativa de burlar e derrubar a soberania das nações é uma das características principais daquilo que a gente chama de globalismo. Um dos expoentes, né, um dos catalisadores desse sistema, desse movimento, dessa ideologia, é o próprio Banco Mundial. O Banco Mundial ele é um ícone, né, do mercado financeiro e ele tem agido efetivamente na educação. Um exemplo disso é que ele capitaneou as conferências pela educação, né, principalmente no ano 2000, começada ali pela Unesco, na década de 90, em 1990, mais especificamente, e começou a capitanear e a difundir essa questão da educação para todos, inclusive com um relatório gerado tanto no ano de 90 quanto no ano de 2000, com metas para que os países pudessem cumprir na questão educacional. O que eles pretendiam, basicamente, era derrubar a ideia de que se tinha de analfabetismo no Brasil. Então, no Brasil e no mundo. Mas eles precisavam acabar com o analfabetismo e fazer com que todo mundo terminasse o ensino básico. Se não houvesse, por exemplo, todo mundo, 100% das pessoas terminando o ensino,
não haveria, e aí a gente vai fazer algumas inferências, não haveria como ter uma nova ordem mundial, não haveria como ter um novo sistema de ensino ou um novo sistema educacional. E não tem como ter globalização da economia, se não está todo mundo no mesmo patamar e fazendo as mesmas coisas. Se você tem uma massa enorme de analfabetos, a economia, nessa nova ordem, nesse novo arranjo, ela não funciona. Não tem, você não tem como colocar todo mundo para concluir o ensino básico, querendo... desculpa, todo mundo tem que concluir o ensino básico querendo ou não querendo. E aí a gente tem uma participação aqui no Brasil muito importante do Paulo Renato Souza. Foi ministro da Educação, do Fernando Henrique Cardoso, e ele, a partir dessas teorias do Banco Mundial, principalmente, e do documento Educação para Todos, do relatório, ele teve um insight, e aqui no Brasil ele criou o que foi conhecido como Fundef, e com a ideia de fazer com que todos tivessem educação. Era uma redemocratização do ensino, uma universalização deste ensino, e que todos tivessem de concluir o ensino básico, acabar com o analfabetismo. Uma das coisas que eu sempre tendo a pensar é que, quando eu vejo essas grandes corporações e essas grandes fundações investindo loucamente na erradicação do analfabetismo, penso exatamente numa coisa: eles estão preparando o terreno para aquilo que, de fato, eles querem fazer. Então, quando se fala, por exemplo, que tem alguns institutos trabalhando pelo fim do analfabetismo no Brasil, uma coisa interessante de pensar é o seguinte: por que eles estão colocando dinheiro para acabar com o analfabetismo? É tudo bondade? Se eles têm aí uma necessidade de massificar a educação, talvez a bondade não esteja tão enraigada assim. Depois do Banco Mundial, que começa esse trabalho de economização da educação, então, existem aí algumas teorias econômicas que passam a vigorar. Então, desde a década de 40 e 50, mais especificamente desde a Escola de Chicago, a educação ela tem sofrido influência dessas teorias econômicas. A Escola de Chicago ela foi a escola de pensamento que promoveu ideias sobre a importância do capital humano e criou a tese de que a educação podia fazer com que a economia crescesse. Assim, para manter a máquina econômica, você precisa fazer com que as pessoas trabalhem e sejam eficientes. E daí nasce uma corrente educacional que não se preocupa com a pessoa humana, mas se preocupa em desenvolver pessoas econômicas e produtivamente eficientes. Qual que é a grande sacada disso? Você acaba desumanizando a pessoa, desumanizando o aluno. Eu sou professora, dei aula na rede durante muito tempo, e uma das coisas que sempre nos dava problema era construir um currículo para a sala de aula que contemplasse todos os alunos. Isso era um desafio. Numa sala de aula com 45 alunos, é um grande desafio, de fato. E um outro desafio era você olhar para o aluno na sua integralidade, sem massificar, sem construir, sem dar uma aula que pudesse desprezar qualquer um daqueles alunos. E aí a gente vê que essa teoria globalista, por exemplo, massifica de uma maneira absurda, não se preocupa com a realidade e com a necessidade dos alunos, mas faz exatamente o contrário, coloca todos num só balaio, trata todos de maneira igual, para que, ao sair, eles estejam exatamente da mesma forma que eles quiseram, que os globalistas quiseram criar. E é muito fácil assim, a gente pensar, por exemplo, numa centralização que é feita
no sistema educacional brasileiro. Essa centralização serve exatamente para massificar a educação. Né? Quando a gente pensa numa BNCC, por exemplo, numa Base Nacional Comum Curricular, quando a gente pensa num currículo feito para que se use em todos os estados do Brasil, um exercício muito bom para fazer análise hoje é pensar nesse poder de ação dos globalistas e pensar em como essa centralização é feita no Brasil. A gente pensa que é uma centralização dura, uma centralização fixa, mas, na verdade, eles descentralizam a administração, né, descentralizam toda a administração, e o pessoal que fica nas secretarias de educação, nos conselhos regionais, eles têm autonomia para fazer certas coisas, porque a centralização, na verdade, não é administrativa, mas ela é de conteúdo, ela é de um sistema, por exemplo, de avaliação. Então, quando a gente fala que o globalista quer massificar a educação, a gente entra nessa questão do currículo, principalmente, e, mais especificamente, de um sistema nacional de avaliação. O que a gente tem hoje como meta, e dos globalistas principalmente, é uma mudança na chave do conhecimento. Então, hoje, a gente não trabalha mais a construção do conhecimento ou o ensino do conhecimento. Nós trabalhamos hoje com o que eles chamam de habilidades. Então, quem trabalha aí com o currículo, principalmente estadual, o currículo de São Paulo já trabalha isso há muitos anos, eles trabalham agora com habilidades e competências, que são os grandes vilões das reuniões de professores aí, Brasil afora. E o que acontece é que a economização da educação fez com que o ensino de habilidades fosse a prioridade. Né? Esse interesse no treinamento de habilidades ele veio da teoria econômica do capital humano. Exato, e aí a gente acaba sendo chamado de conteudista, né? Porque se você não trabalha habilidades e quer trabalhar com conteúdos, você é retrógrado e tradicional, é assim que se fala. Né? E essa teoria do capital humano, ela também é sobre o desejo, né, de identificar essas habilidades aprendidas na escola. Então, eu não sei se vocês todos já viram como que elas são tratadas, e aí eu tenho uma competência da área 7, e cada competência tem algumas habilidades relacionadas a ela. Então, por exemplo, isso daí, eu não consigo ver aqui, mas a gente tem aqui as habilidades de 21 a 24, e nessas habilidades tem diferentes verbos para que o aluno desenvolva. A gente precisa desenvolver esse tipo de habilidade no aluno. Na verdade, não interessa qual é o conteúdo. Não interessa se ali eu estou falando de um texto narrativo, não interessa se eu estou falando de um texto literário, se eu estou falando... Não tem problema o conteúdo. O que importa é desenvolver no meu aluno aquelas habilidades. E são habilidades, por exemplo, que são usadas em outras disciplinas. Porque uma das características do currículo em São Paulo, por exemplo, foi a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Então, uma habilidade que eu trabalhasse nas linguagens e suas tecnologias, porque é assim que a gente chama, também poderia ser tratada, ser trabalhada na aula de história, porque não é o conteúdo que importa, é a habilidade. Isso daí é como se fosse um botãozinho que a gente aperta para treinar o aluno. O aluno ele é alguém que a gente vai treinar. Então, não interessa. Se eu, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa, Fernanda é professora de história, então nós combinamos lá na sala dos professores que nós vamos trabalhar a competência 7 e as habilidades 21. Qual é o texto? Qualquer um. Qual é o conteúdo? Qualquer um.
o que vai ser testado no meu aluno ao final do ano, ou no SARESP, que é uma avaliação externa de São Paulo, ou no Enem, não é o conteúdo, é a habilidade. E se é só a habilidade que ele está sendo, ele só está sendo treinado para ter habilidade, o conteúdo é dispensável, então eu não estou ensinando. Eu não estou ensinando. Eu estou formando um robozinho. É isso que está acontecendo. Então, essa mudança na chave, da forma de se educar, de parar de trabalhar com conhecimento, ela vem a partir de uma teoria econômica, e essa teoria econômica é a chamada capital humano. Olha, assim, eu acho que, em últimas palavras, é literalmente o mercado de trabalho moldando o aluno, moldando a educação. É aquela carne amaciada mesmo para eles mesmos. Acho que a analogia é exatamente essa. Dito isso, eu queria falar agora sobre os instrumentos, alguns instrumentos, alguns atores que trabalham sorrateiramente, outros nem tanto, nessa desconstrução da educação, principalmente da educação nacional. De manhã, a Patrícia falou um pouco sobre o Fundeb. O Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, ele trabalha aí com um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Esse é o Fundeb. O que é o Fundeb? O Fundeb são 27 fundos, cada estado e o Distrito Federal tem o seu. E este fundo, como que acontece o repasse? A partir de impostos, principalmente, na sua maioria, que são colocados, depositados neste fundo. Este fundo tem como prioridade a educação básica, e nessa educação básica, de acordo com a legislação, precisa ser, no mínimo, 60% destinado ao pagamento de pessoal. Uma das coisas interessantes, antes de entrar no mérito aí do Fundeb, é dizer o seguinte: todas as escolas que têm recursos insuficientes recebem aí o repasse do Fundeb. Ora do Estado, quando insuficiente do Estado, também o da União. A quantidade de fraudes que se identificou no Fundeb nos anos de 2016 até 2018 é muito maior do que a quantidade de fraude quando iniciou o Fundef, que foi o primeiro Fundeb, por assim dizer. Um dos casos mais emblemáticos foi o de uma diretora de escola, que, com o dinheiro do Fundeb, comprou 2 televisões, uma para a escola, outra para ela. E não há uma forma de fiscalização séria desse dinheiro. Não existe. Hoje, o TCU tem se reunido, Tribunal de Contas da União, tem se reunido para avaliar uma forma melhor de fiscalizar esse tipo de repasse, fiscalizar o destino desse dinheiro. No Congresso Nacional, são mais de 170 projetos de lei falando sobre o Fundeb. São mais de 170. Mais de 170 projetos de lei querendo destinação dos recursos do Fundeb, mexendo na destinação dos recursos do Fundeb. E o Fundeb, no fundo, serve para quê? De certa maneira, pode ser considerado bom se você tem um município que não tem como arrecadar nada. E a educação ali, a gente sabe, principalmente quem é professor sabe disso, que em inúmeros lugares do Brasil existem municípios que não têm nenhuma estrutura para a escola. Nenhuma estrutura. A gente não vai cair naquele discurso de senso comum para dizer que com mais dinheiro melhora a educação. Não é isso. Mas a gente também não pode tapar os olhos e ver que a realidade exige uma ajuda de custo, exige um financiamento do município, exige, às vezes, um recurso da União.
O Fundeb, em geral, ele serviria para isso. Acontece que nós temos agora, no Congresso, está agora na Câmara dos Deputados, uma PEC, a PEC é a PEC 15 de 2015. Esta PEC, proposta de emenda constitucional, ela prevê que o Fundeb seja tornado permanente. O Fundeb hoje ele é decenal, então ele vence agora, né, nos próximos anos, e eles querem, antes desse vencimento, transformar o Fundeb em recurso permanente. O problema de tornar o permanente é que ele pode ser também um objeto de centralização, de controle, de chantagem. Os municípios têm sua arrecadação, os estados têm sua arrecadação, e, uma vez que não for suficiente, a União faz o repasse, complementando aquilo que é necessidade dos municípios e estados. Aí você fica imaginando, isso daí hoje é repassado, complementado pela União. O que se tem, por exemplo, nesta PEC, uma das ideias desta PEC é que o Fundeb, os recursos, os repasses do Fundeb, sejam direcionados ou devolvidos às escolas, às instituições, a partir de uma análise de desempenho. Ou seja, vocês fizeram uma arrecadação, estes municípios fizeram, os estados também, está tudo depositado nos fundos, cada um num dos 27 fundos. O que se está querendo com essa PEC? Que a União ache ali um propósito, um motivo para devolver esses recursos, para repassar. Qual? O desempenho. Então, uma das ideias desta PEC, desta proposta de emenda complementar, é atrelar o financiamento ao desempenho da escola. E por que isso é um perigo? Porque aí, tudo aquilo que a escola fizer vai ter de ser feito baseado em quê? No financiamento que ela vai receber de volta. Fazendo isso, o controle está pronto. Certo? Então, no meio da palestra, fica um apelo. Né? É importante que essa PEC não seja aprovada. É muito importante. Mas o que é pior nisso tudo? Faltam pessoas para entender esse assunto e explicar a gravidade dessa PEC, por exemplo. Um exemplo muito mais simples. Nós temos um projeto de lei na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e este projeto de lei prevê a regulamentação do Sistema Nacional de Avaliação. Se você tem um sistema único de avaliação, um sistema nacional, para testar todos os alunos, é óbvio que o currículo vai estar atrelado e subordinado a esse sistema de avaliação. Mas, se você levanta a voz em público e diz que um sistema nacional de avaliação é cilada bino, o que as pessoas vão fazer com você? O que as pessoas vão dizer? Professora, você não quer que o seu aluno seja avaliado? Professora, mas é verdade, você não quer saber o seu trabalho com o seu aluno, se está dando certo? Olha, professora, eu estou vendo que a senhora é contra a educação. Eu acho que a senhora não devia estar nessa função. Não sei se vocês perceberam o problema grave que a gente tem. Um projeto de lei que é aprovado ali muda toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Esta PEC é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar. Pergunto, quantas pessoas sabem disso? Vou além. Quantas pessoas imaginariam que uma PEC, uma simples PEC, poderia acarretar na total mudança do sistema educacional do país? Eu acho que esse é o nosso grande drama hoje no Brasil. É essa falta de
de pessoas comprometidas com essa temática e que consigam fazer uma mudança aí significativa, por exemplo, no Congresso Nacional. Porque é lá onde as leis acontecem. Né? Tudo bem que a gente está aí acostumado com um ativismo judicial muito porco, mas a Casa das Leis é o Congresso Nacional. Esta PEC, encerrados os prazos de emenda, já está tramitando, pronta para o plenário da Câmara. E como que faz? Aí fica esse apelo, de fato. Né? Eu sei que aqui tem gente do Brasil inteiro. E esse apelo é: o que será que meu deputado sabe a respeito disso? O que o meu senador sabe a respeito disso? Bom, em quem eu votei? Né? Primeira, eu lembro em quem eu votei? Então, é hora da gente começar a cobrar isso daí. E de maneira muito séria. E, se possível, e eu falo assim falo mesmo, se possível, lá. Se for possível, se houver a possibilidade, compra uma passagem, vai até Brasília, fala com o seu deputado. Acho que isso é uma das coisas mais importantes a serem feitas agora. Se essa PEC for aprovada dessa maneira, da maneira em que está, dizendo que, primeiro, o financiamento vai ser repassado se houver um desempenho, se a escola corresponder, se o professor corresponder, se a Secretaria de Educação corresponder, só assim ela vai ganhar o dinheiro que é necessário para a subsistência daquela escola. Nós estamos entregando toda a escola, todo o sistema educacional, nas mãos de um governo centralizador. Desculpe interromper, mas no começo, se bem a gente conhece o modus operandi desse pessoal, no começo as necessidades, as prerrogativas para que você tenha acesso ao dinheiro serão assim tranquilas, né? Sensatas. Aí, depois que você se acostumou com aquele esquema, com aquele mecanismo, aí começa a colocar as questões problemáticas. Vai repassar dinheiro se 20% dos professores tiverem formação em gênero. Vai repassar dinheiro se os alunos tiverem nota X nessa avaliação nacional. E aí, a avaliação nacional vai ser uma avaliação em que você só pergunta para o aluno o que a gente conhece como lacração. Vocês vejam, se ter o dinheiro for condicionado por um teste, vocês concordam comigo que a escola, que o prefeito, que o governador vão fazer aquilo que o teste quiser? Se o teste for, manda aí o aluno falar em mandarim, manda aí o aluno dar uma pirueta, não importa. A Secretaria da Educação vai ter aula especial de pirueta, porque a gente precisa passar no teste para ter o dinheiro do Fundeb. Vocês entendem? Nunca é uma coisa só que é implementada. São sempre várias pecinhas, cada uma em um projeto, em um diploma jurídico, que depois, quando você junta tudo, você consegue contemplar a situação de uma maneira geral. Desculpa interromper. Imagina. Aí a gente entra em Sobral, né? Porque, não sei se vocês conhecem a história de Sobral, e é hoje tida aí como um grande exemplo de sucesso educacional, mas Sobral teve um grande escândalo e ninguém se atreve a falar dele. Né? A corrupção nos testes, nas avaliações externas, que ninguém queria ser responsabilizado pelo fracasso dos alunos. Então, existiam ali... Isso daí é público, viu? Eu só não sei por que as pessoas... tem documentário, reportagem a respeito. Eu só não sei por que as pessoas não divulgam muito mais isso daí. Sim. É a mesma coisa.
padronizados. Retira-se o financiamento, pune os professores, pune as escolas, fecham-se escolas. O No Child Left Behind, que era o programa anterior ao Common Core, vejam, eles sempre estão criando alguma coisa, daí não dá certo. Primeiro, é um fracasso porque é fundamentado em princípios que são equivocados. Então, vai fracassar mais cedo ou mais tarde. Então, quando fracassa, o que eles fazem? Mudam de nome. Quando as pessoas se levantam, batem de frente e enterram aquela proposição legislativa ou mesmo programática, eles dão um tempo, esperam as coisas arrefecer, muda de nome e coloca lá. Então, você tem o Race to the Top, dos Estados Unidos, aí depois você vai ter o No Child Left Behind, que era um programa que fazia com que, realmente, você fechasse as escolas que tivessem notas baixas durante um determinado ano. 3 anos seguidos de nota baixa, você fecha a escola. O que acontecia? Óbvio dos óbvios, você tinha fraudes abaciada nos testes, porque a escola estava lá, prestes a ser fechada. O que você fazia? Você falava para o aluno que tinha mais dificuldades, não venha, não apareça. Ou você passava o quê? O ano inteiro trabalhando para contemplar o maldito do teste. A escola servia... Não é que o teste servia a escola passou a servir o teste. Vocês entenderam? E aí, depois do No Child Left Behind, teve que baixar um pouco a poeira, vieram com o Common Core, que foi derrotado. É o que a gente precisa fazer aqui. O Common Core é a BNCC daqui. Foi derrotado em todos os estados americanos. Então, realmente, a gente tem para onde olhar. Então, o pessoal não pode vir falar aqui que teve uma ideia genial e que vai dar certo. Você precisa explicar muito bem por que você acha que vai dar certo aqui, quando não deu certo nos Estados Unidos. Sim. Isso é Sobral. Isso é Sobral. Aconteceu exatamente isso e aconteceu de uma maneira muito pior. Alunos que tinham dificuldades cognitivas, eles foram tirados da sala de aula enquanto os professores faziam as provas. E aí, de repente, eu acho que isso é uma surpresa para todo mundo, Sobral começou a ter os maiores índices de avaliação. Todo mundo ficou surpreso, mas como? Que você salta dessa maneira? E hoje, esses atores, por exemplo, a Fundação Lehman, por exemplo, o Instituto Natura, o Instituto Ayrton Senna, usam Sobral como um grande exemplo de sucesso educacional. Mas ninguém tem a coragem, a hombridade de dizer que foi uma fraude. Mas também aí tem uma outra coisa. Você subordina o seu currículo a um teste, e esse teste te traz determinados benefícios, gente, mas é óbvio. Quem é que vai querer ficar sem esses benefícios? Quem é que vai querer o ônus do fracasso? Quem que vai querer? Você vai querer? Você tem tua turma. E hoje, quem está dentro do sistema educacional lá, né, como o pessoal mais progressista gosta de dizer, no chão da escola, quem está lá no chão da escola sabe muito bem que uma classe, uma sala de aula é extremamente heterogênea. Uma sala de aula precisa de uma atenção redobrada, mas você não tem porque são 50 minutos de aula. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de olhar para a realidade da educação no Brasil, porque ficou tudo muito glamourizado. É só você falar que precisa de mais dinheiro, mais financiamento, ou é só você olhar para a menina que vem não sei de onde, tal Malala, que fala de educação, que pronto, a educação se resolve por isso, por maioria dos votos. E não é assim. Não é assim. Uma sala de aula tem uma complexidade como se fosse o Brasil inteiro. Eu dei aula no ensino fundamental e ensino médio, ou seja, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio.
Gente, eu pegava alunos no primeiro ano do ensino médio analfabetos. Eu não estou dizendo analfabetos funcionais, eu estou dizendo analfabetos, que tinham vergonha de mim porque não sabiam escrever o próprio nome. Aí a pessoa quer uma PEC permanente, do Fundeb permanente, para repasses de verbas, atrelado ao desempenho. O que uma professora que dá aula no ensino médio, com alunos que são claramente analfabetos, vai fazer? Pois é, em São Paulo, a gente tem a bonificação por resultado, né? E o que é isso? O aluno faz a prova do SARESP, que é uma avaliação externa, que é para os finais de ciclo, né? Então, para o 5º ano, depois para o 9º ano, para o 7º ano e depois para o 9º ano. E o 3º ano do ensino médio. A partir dessa nota, a escola tem um índice para bater. Se a escola bateu e passou esse índice, a escola ganha aquilo que se chama de bonificação por resultados, ou bônus, né? É o maravilhoso bônus. A gente ganha 9,20 por hora a aula, mas quando vem o bônus, né? Que maravilha! 9,20, eu não estou brincando. 9,20 é o ensino médio, o ensino fundamental é 8,90. Eu não estou brincando. Como eu não estou na rede a mais agora, então não sei se aumentou de fevereiro para cá. Mas até lá era isso. Mas aí tem um bônus. O professor ele tem de aplicar o SARESP, essa avaliação, que é a mesma coisa que o Enem. O SARESP é um Enem reduzido, regional. Tendo um bom índice, alcançando o desempenho, aí vem a bonificação por resultado, que não olha só o teste, tá? Em São Paulo tem ali uns fatores, então, evasão, frequência, enfim. Mas o mais importante é a nota do SARESP. Existem escolas que estão em primeiro lugar desde quando começou o SARESP. Aí depois descobriram por quê. Né? Sobral. É isso, entendeu? Sobral. Uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: quando o cara quiser te enrolar, porque aí está cheio de gente falando isso, não, porque nós temos aí que melhorar o desempenho educacional, melhorar o desempenho na aprendizagem. Tudo bem, meu amigo, como que você quer fazer isso? Pode escrever o que eu estou te dizendo. A primeira coisa que ele vai falar para você é um sistema de avaliação. Pode escrever, escreve. Ele vai dizer isso. Nós precisamos primeiro testar onde estão os nossos alunos. Quem é professor em sala de aula sabe muito bem disso. Primeira coisa que se pede quando você chega em sala de aula, vamos fazer uma avaliação diagnóstica com os nossos alunos? Alguém se identificou? Não é assim? Não é verdade? A gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica para saber onde ele está. E como que ele vai chegar? E onde ele vai chegar? Né? Onde ele vai chegar? O importante é onde ele está. Existe. Concurseirão ratinho, né? É.
É o que mais se ouve. Olha, bom, mas a primeira coisa é a seguinte: bem-vinda ao mundo onde gênero é diferente de sexo, mas, ao mesmo tempo, é a mesma coisa, e eles tentam te enganar dizendo que gênero é sexo, mas que gênero, na verdade, é construção social e sexo é biológico. Dá para entender alguma coisa? É isso. Então, não, aí é... aí é uma... Sim. Existe uma subversão também na língua, e a gente precisa também lembrar disso. Acho que foi quem que falou isso ontem? Não sei se foi o Alan, mas da subversão da linguagem, um trabalho de revolução cultural e de revolução linguística. Isso é importante. Mas um professor que não consegue entregar um relatório, ou que entrega um relatório mal feito, é um professor que foi mal formado, sim. Né? Eu digo assim, com bastante propriedade, por experiência. Quando eu comecei a dar aula, era muito nova, mas carreguei do meu ensino, né, dos meus professores, uma formação muito boa, mas eu cheguei numa escola que já não era tão boa. Então, eu me lembro com detalhes. Na primeira redação que eu corrigi de um aluno, eu fui chamada até a sala da coordenação e ela me chamou a atenção, porque eu coagi o meu aluno, porque ele escreveu acento, o acento de sentar, ele escreveu com C. E eu corrigi, risquei e coloquei a palavra correta e escrevi de vermelho. Parece bobagem, mas essa foi a primeira bronca que eu tomei dentro de um ambiente escolar. Então, você imagina que hoje, por exemplo, as disciplinas de didática, eu fiz letras, eu não fiz pedagogia, mas eu tive 2 semestres de didática e tive um semestre de gramática. E eu tive um semestre de gramática que eles chamam de gramática gerativista. Não tinha gramática, não tinha sintaxe, não tinha morfologia, não tinha nada disso. Então, nas faculdades, letras, esquece. Então, você imagina que, se você está trabalhando agora com uma educação que não foca no conteúdo, ela foca nas habilidades que o aluno deve ter, por que você precisa aprender morfologia, morfossintaxe, por exemplo? Né? Então, para quebrar isso, a gente precisa se levantar, de fato, né? Se levantar. E a gente aceita, não aceita? Porque, por mais que a gente fique muito nervoso, ou, meu Deus, essa professora não sabe escrever e está dando aula para o meu filho, o que a gente pode fazer, concretamente? Ô, dona diretora, expulsa essa mulher daqui? Aí a diretora faz igual, ela também não foi formada para isso. Né? Eu tendo a não procurar, lógico, né? Não é corporativismo, mas os professores são mal formados. Eles são muito vítimas também. Eu acho que é um olhar também, é um olhar real, mas é também um olhar de misericórdia, porque os professores são vítimas de uma má formação. Só que aí eu vou até falar disso, eu não sei nem quanto que eu tenho.
Tá. Dessa questão, porque não é só a má formação na escola, mas a gente tem uma quebra na formação familiar. E a família perdeu o seu lugar na sociedade. Então, vocês imaginem, dentro de uma sala de aula, eu nunca tive menos de 40 alunos em sala de aula, a não ser nos ensinos fundamentais, que eles eram mais novos, mas já cheguei a ter 57 alunos no ensino médio. Isso é humanamente impossível, não existe isso. A menos que a gente seja professor de cursinho para fazer aquelas, né, soltar uns fogos de vez em quando na sala, mas não dá. Porque o meu trabalho é um trabalho intelectual. Como que você trabalha isso com os alunos em 50 em sala de aula, uma sala que é extremamente pequena, uns alunos que ficam completamente dispersos, por inúmeras razões, que não vêm ao caso. Mas imagina que cada um desses alunos aí traz uma singularidade, né? Um problema. Só para ilustrar, eu trabalhei com uma sala de primeiro ano, nós trabalhamos a Divina Comédia. Uma das minhas alunas, no dia de entregar o trabalho, me pediu perdão, porque ela não conseguiu entregar. Fiquei brava, né? Nossa, dei 4 meses para fazer todo o trabalho. Né? Ela não conseguiu entregar, porque ela morava num barraco, em cima de um córrego. Caiu o chão. Caiu o chão. A gente não consegue ter acesso a todas essas informações. Né? A gente não consegue... Essa é uma aluna que caiu o chão, o outro é o aluno que não tem o pai, o outro é o aluno que mora no abrigo, o outro é o aluno que mora isso. E existe essa dificuldade da gente se compadecer dos alunos na escola, existe. A gente não pode fechar os olhos para isso. E também fechar os olhos para uma formação anterior na casa dele. E aí, dentro da escola, gente, que já não faz o seu papel, me perdoem, não faz. Uma escola que não trabalha com aquilo que é próprio da escola, que é o conhecimento, ela já não está fazendo mais o seu papel. E esse aluno vai sair dali, porque sabe por quê? Porque, por exemplo, existe um consenso. Qual que é o consenso? Olha, o aluno ele tirou 2 no primeiro bimestre. A gente faz ali o que eles chamam de recuperação paralela. Aí ele tirou 1. Mas aí, no bimestre seguinte, ele tirou 2 de novo. E a gente faz uma outra recuperação paralela e ele não faz. Mas no terceiro bimestre, ele foi lá e tirou 1. E depois, quando faz a recuperação paralela, ele não faz também. Quando chega no 4º bimestre, existe um consenso dentro da escola que aí vem todo mundo falar com você para dizer o seguinte, não dá para reprovar isso daí, não. A gente não tem cota para reprovar aluno. Sabe por que não tem cota? Porque, se reprovar uma quantidade maior do que a cota permite, não vem o bônus no ano seguinte. A escola fica sendo chamada de escola prioritária. Certo? E aí fica lá todo mundo. Não, mas então, não tem nenhuma lei que me obrigue a dar 5 para esse aluno. Não tem, mas se você não colocar, a gente coloca. Porque tem esse poder, né? Porque tem poder, exato. E aí eu falo aí, fica naquela balela, nós temos uma gestão democrática. Não tem gestão democrática nenhuma. Mentira. Tem gestão democrática nenhuma. Dentro da escola, o professor é aquele carinha que aperta o botão da lousa branca para o aluno ler o que já está escrito, que já veio escrito de sistema apostilado. É mentira? Nas escolas de periferia, não, porque não tem lousa branca. Mas é isso. Aí, o aluno, no último bimestre, ele vai tirar 3,5. E aí eles vão falar que eles vão aprovar, porque, a despeito da nota dele ter sido ruim, ele mostrou que ele está melhorando. Então, assim. Eu fui chamada também porque eu tinha muita nota vermelha, porque eu não estava nem aí. E aí, como eu já ia sair da rede estadual e ia para a rede municipal, eu falei assim, não, eu não vou mudar, não. Dane-se, não vou mudar. E, no final, e não mudei a nota. Mas é o terror no final do ano, nas reuniões de professores. Essas coisas não saem.
É o terror, porque não pode ter, não pode reprovar. E por que não pode reprovar? Porque, desde a gestão Paulo Renato de Souza, no MEC, e principalmente as gestões tucanas aqui em São Paulo, o modelo globalista é esse. Você quer olhar para o modelo globalista, você olha para São Paulo. São Paulo, aqui é onde eles conseguiram implementar a apostilinha, competência e habilidades. E é da onde está saindo tudo isso e indo para a questão nacional. Então, essa ideia de que a escola, eu falava para os meus alunos, eu falava assim, o dia que o pai de vocês souber que hoje é fácil tirar 7, porque o pai olha lá e fala, 8 é bom, porque eu lembro como era difícil tirar 8. E os alunos davam risada, porque eles sabem que eles também estão fazendo parte de uma farsa, gente. É triste, porque a criança fica cínica. A criança não, eu já dava aula para ensino médio, eles ficam cínicos, eles sabem que eles estão ali para meio cumprir tabela e vão ser passados querendo ou não querendo. Mas é sempre assim. E outra coisa, a gente falou da escola aqui. Para mim, o princípio que eu sigo é que a escola é uma instituição primária. Quando a gente pega aquela divisão do Kingsley Davis, ele divide instituição primária e instituição secundária. Instituição secundária é aquela em que você é um númerozinho só, né? E a primária é aquela em que você importa por aquilo que você é, por quem você é. Então, é a família. Não existe substituir o meu filho. Você perdeu seu filho? Vem aqui, está aqui esse outro. Eu nunca vou deixar de amar o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu esposo. E a escola, me desculpem, a escola precisa ter essa tinta, essas pinceladas de instituição primária, em que a criança é respeitada na sua singularidade, nas suas peculiaridades. Não estou falando que não tem que ter ordem ou que não tenha que ser realmente um espaço formativo. Mas a escola, como falou lá o princípio que eu mostrei, não é uma repartição pública. É na repartição pública que a gente é a senha 57, que a gente é o CPF número tal. Não, a escola não é o lugar para alunos virarem numerozinhos. E aí você vê que o sistema marxista faz das crianças numerozinhos, são um militantezinho para a revolução. O sistema globalista também faz. São fonte de trabalho, fonte de mão de obra. E o que sobrou no vácuo, que são essas instituições privadas, mas que olham para a escola procurando meramente o lucro, elas também vão precisar lidar com o aluno como se ele fosse só um número. E aí elas conseguem ter cursinho com 200, 300 crianças, 300 adolescentes ali, para aprender quase nada, de verdade. Ele aprende a decorar alguma coisinha ou outra. A escola precisa voltar a ser um braço da família, e, sendo o braço da família, ela é necessariamente primária, onde o professor é exemplo para o aluno, onde o aluno é amado pelo professor. Mas, se você fala isso daí hoje, num curso de pedagogia, vão descer o sarrafo em você. E aí você vira seguidor do Gabriel Chalita, entendeu? Não tem... Aí não dá. Mas, retomando essa questão, principalmente na questão do currículo, então, a gente tem aí uma outra questão, né, que é a BNCC. A gente falou da PEC do Fundeb, que é
questão gravíssima que nós temos aí de enfrentar. E temos a BNCC. Eu coloquei um subtítulo só título de choque, a morte do ensino, mas esse daí é um trecho do livro de um teórico do currículo chamado Ralph Tyler, no qual ele fala de que a construção do currículo ela deve estar baseada nas necessidades dos alunos, estar ali, ela ser uma construção local do currículo. O que é a BNCC, se não o contrário disso tudo? A BNCC, eles dizem que não, mas é um currículo único, completamente detalhado em todas as disciplinas, que vai servir para o menino lá do Acre, como para a menina lá do Recife, como para outra menina lá do Rio Grande do Sul. Sem levar em consideração as reais necessidades desses alunos, da comunidade. Quem fez, por exemplo, vestibular alguns anos atrás, eu sei que tem um ali que fez lá no Paraná, então o vestibular não era unificado, né? Não tinha essa coisa unificada que tem hoje, então você tinha de estudar os rios e afluentes do Paraná. Os peixes que davam no Paraná. Então, assim, é diferente. Só que a BNCC, ela massifica tudo, que também é um problema de métodos, né, gente? Eu não sei aí, quem tem mais de, sei lá, de 35 anos, talvez, teve uma alfabetização muito focada e tranquila. É muito difícil as pessoas que estudaram lá na década de 70 até década de 80, essas pessoas que estudaram serem analfabetas, ou que pode ser chamado de analfabeto funcional, né? Não estou falando de pessoas que foram privadas do estudo, tá? Falando das pessoas que estiveram dentro da escola. É muito difícil você encontrar pessoas nessa situação. Eu acho que é quase impossível. No entanto, se você olhar a partir dos anos 2000, por exemplo, o índice de pessoas que estiveram na escola, que estudaram, que receberam um diploma, o índice de pessoas nessa situação com analfabetismo funcional é gigante. É gritante. Né? Então, uma das questões da BNCC, que hoje eu falo, ela é um currículo, ela é hoje legal, obrigatória, tarará. Eu até tive ali um pensamento, né, de a gente conseguir fazer com que a BNCC não fosse mais obrigatória, e se isso mudaria a nossa vida de alguma maneira. Mas aí não, né, não mudaria. E não mudaria pelo seguinte, porque a BNCC ela não age sozinha. Né? A BNCC, num determinado momento, ela vai estar subordinada a um sistema nacional de avaliação. Eu, inclusive, convido vocês, né, se quiserem, né, os valores são muito baixinhos, esse daqui é uma legislação educacional, tudo que de educação educacional, né, que a gente pode precisar, tem aqui o Plano Nacional de Educação, a LDB, né? Então, essas coisas tem aqui, e o artigo 12 da Lei 13.005, que é do Plano Nacional de Educação, ele regulamenta um sistema de avaliação nacional. Esse sistema de avaliação nacional tem lá, de quando em quando ele vai acontecer, e aí vocês imaginem que o sistema quer testar o aluno, e a ideia desse teste é você fazer com que todos os alunos saiam do sistema educacional da mesma forma, iguais, massificados, essa é a palavra, né? Extremamente massificados. Então, quando a gente vê que poderia ter ali um sopro de esperança, tirando a obrigatoriedade da BNCC, você tem, por outro lado, né, na outra ponta, um sistema nacional de avaliação que amarra e que engessa o próprio currículo. Que não é nada diferente se a gente for... Eu estou falando numa questão macro, mas se a gente trouxer micro, né, para a questão micro, Sobral. Vocês têm que lembrar de Sobral. Tem de lembrar de Sobral. É assim que tem que ser. Se vocês trouxerem para uma questão micro, era um sistema de avaliação cujos materiais da cidade de Sobral estavam a eles subordinados. Então, todos os professores tinham de passar aquele tempo ensinando o que estava naquele material.
Fui professora da rede de São Paulo. Como o Saresp acontecia em novembro, a gente passava o último semestre, o segundo semestre, preparando os alunos para fazerem a prova do Saresp. Ou seja, a gente desprezava o que era antigamente o conteúdo, em nome de uma avaliação que viria para poder testar os alunos. Não tem nada diferente nessa questão do Sistema Nacional de Avaliação, a não ser que ele vai ser macro, a não ser que ele vai destruir aquilo que a gente conhece como educação. Certo? 10. E aí a gente entra... Passa também? Isso. A gente entra naquilo que a Fernanda falou, e eu acho que o Danilo também falou isso, da questão do que se está fazendo, né? Qual que é o perigo disso tudo. Uma vez que a gente entendeu tudo isso que a gente falou, a gente consegue perceber, olhar para isso, ou tentar olhar para isso com um olhar sociológico, né? E ver que tudo isso, que todo esse trabalho, esse movimento na educação, é uma grande engenharia social. E o que eles estão tentando com essa reengenharia social? Tomar a educação por completo. A gente só vai conseguir impedir isso se a gente voltar com a ideia de que a escola é uma instituição primária, de fato. Mas a grande instituição primária por excelência é a família, na qual as pessoas valem pelo que são, na qual as pessoas têm valor e são amadas, e não são um número, né? Hoje, na escola, o mais difícil de trabalhar dentro da escola é saber que, por exemplo, você não consegue ir além daquilo que é o engessamento do currículo, da avaliação. Se antes a gente tinha um currículo baseado no conteúdo, e aí eu começava lá com a quinta série, o sexto ano hoje, com fonema, né? Trabalhar com as oxítonas, as paroxítonas, e depois ia para a frase, construir, né, todo o texto. Hoje eu não tenho isso. Hoje, um aluno que, ainda que não saiba ler, eu tenho que trabalhar a habilidade de compreender nele. O aluno que ainda não sabe ler, eu preciso trabalhar a habilidade de reconhecer. Então, não interessa o que a gente vai ler, interessa a habilidade que eu vou trabalhar nele, a habilidade que eu vou despertar nesse aluno. E isso é muito grave. Isso é muito grave porque isso não é educação. Isso daí é controle, é manipulação, né? Então, isso pode ser mudado, e eu acredito que sim, né, na retomada da família como instituição primária. Por que se diz isso? Porque as instituições primárias, a família, é o que impede essa massificação de acontecer, essa massificação que o sistema global, que o globalismo quer fazer. É por isso que o trabalho deles consiste em destruir a família. É por isso que nos currículos, é por isso que nas formações de professores, a ideologia de gênero é tão forte. É por isso que se fala em aborto. É por isso que agora já tem, inclusive, caderninhos dentro de algumas secretarias municipais sobre o suicídio assistido. É porque, se você destrói a família, o conceito de família, você tem uma pessoa apta para ser massificada. E se tiver êxito todo esse trabalho, nós teremos aí um avanço, e, na verdade, não só um avanço, mas uma vitória estrondosa da cultura da morte. Porque sem mais nenhum obstáculo para que ela consiga vencer. A irmã Lúcia já dizia isso também, né? Mas o último obstáculo é a família, a última guerra é contra a família. E a gente está vivendo a última guerra, de uma maneira que a gente não esperava que fosse desse jeito. A verdade é essa. E aí eu queria mostrar para vocês
os atores dessa engenharia toda, de maneira muito rápida, porque a gente não tem mais o tempo necessário. Mas são alguns desses atores que trabalham dessa forma para a massificação da educação, para a globalização da educação. São institutos que, muitas vezes, a gente enxerga como benfeitores, e, na verdade, eles estão trabalhando de maneira muito sorrateira, e aí por isso que eu digo que eles são atores, muitas vezes, invisíveis, para que a educação seja levada, esse movimento da educação seja levado a cabo, que é a globalização total da educação. Às vezes, as pessoas perguntam, por exemplo, se a gente trabalhar com habilidades não é bom, se a gente ter pessoas formadas de maneira técnica não é bom. É claro que é muito bom, mas não é só isso. Não adianta nada você formar uma pessoa só com habilidades técnicas, mas essa pessoa não ter conhecimento algum. Ela está ali massificada, numa forma hegemônica com todos os outros. No que isso traz de benefício? Nenhum. Então, esses são alguns dos atores. A Fundação Lehman é um dos atores que trabalham aí na extinção da estratificação social, ou seja, através da educação. Tá bom? Então, assim, esses daí são uns dos atores que eu gostaria de mostrar para vocês. E gostaria, tem ali as referências, depois eu coloquei... Pode passar, por favor? Eu coloquei todas as referências, pode passar? Usadas, para que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, mas eu termino mais com um apelo mesmo. Nós temos aí um trabalho a ser feito, que é de fato, ensinar as pessoas sobre essas questões, sobre esses problemas. Os atores eles estão fazendo e desenvolvendo muito bem o seu papel, porque quem controla tudo isso é o dinheiro. Nós não temos o dinheiro, mas nós temos a força da verdade. E estudando e trabalhando, a gente vai conseguir convencer as pessoas de que é preciso uma ação muito mais coordenada para livrar o Brasil dessa massificação da economia, dessa cilada que é um sistema nacional de avaliação, que pode fazer com que a gente entre aí num colapso educacional ainda maior e sem volta. O pior de tudo é sem volta. Muito obrigada, desculpem pelo tempo.